A gente volta a falar agora sobre o adeus a Mikhail Gorbachev, o último líder da União Soviética que morreu nesta terça. Temos um convidado aqui no Jornal Jovem Pan. Vamos conversar com o professor Marcos Vinícius de Freitas, ele que é professor visitante da Universidade de Relações Exteriores. Boa noite, professor. Obrigado pela presença aqui. A gente ainda não está ouvindo, professor? Vou tentar mais uma vez. Será que agora o senhor está nos escutando, né? Agora ouço sim, um prazer conversar com vocês. E agora a gente ouve o senhor também. Obrigado, professor, pela presença. Queria começar essa conversa, professor, perguntando ao senhor como é que a população russa lidava com a figura de Mikhail Gorbachev, como ele era visto, era tido como um personagem que ajudou a acabar com a União Soviética e por isso havia uma aversão à figura dele, ou não, pelo contrário, ele era admirado por isso. Qual era o sentimento do povo russo em relação a Gorbachev, professor? Veja, Victor, quando eu estive na Rússia, conversando com muita gente a respeito da figura de Gorbachev, porque eu nunca entendi por que como figura ele não era mais admirado popularmente. Tendo encerrado, né, segundo aquela perspectiva que a gente estabeleceu no Ocidente, de que o comunismo era terrível para o povo, tudo isso. Mas o fato que aconteceu é que no Ocidente a perspectiva do Gorbachev era uma e na própria Rússia era completamente diferente, por dois motivos fundamentais que eu pude verificar em loco na ocasião. Em primeiro lugar, quando houve o fim do Império Soviético, aquele processo todo foi descoordenado. Então não houve ali, no processo de independência dos países, um planejamento para que cada um pudesse ter a sua sobrevivência garantida. Então o que acontecia? Como era tudo centralizado no seu planejamento, determinadas repúblicas forneciam umas para as outras aquilo que elas produziam. Então, por exemplo, da Ucrânia vinha o trigo, da Geórgia vinha a água. Então, quando houve o colapso do Império Soviético, estes países passaram por um processo de separação e não tinham autossuficiência para se manter. O resultado é que as 15 repúblicas socialistas soviéticas entraram num caos coletivo. E aí tiveram vários problemas no sentido de retomar o passo para voltar a crescer economicamente. Então, esta desorganização era atribuída muito ao erro de Gorbachev naquele momento. E, obviamente, que o fato de esse colapso que muitos, e hoje em dia você ainda tem muita gente antiga que é saudosista do período soviético, eles atribuem a Gorbachev uma parceria muito próxima com o Ocidente e que em alguns sentidos, em alguns círculos, foi visto até como uma traição. Mas o grande erro que ele cometeu, Vitor, no final das contas, foi ter colocado a questão da reforma política antes da reforma econômica. Se ele tivesse começado primeiro com a perestroika e enfatizado mais na reforma econômica do que a política, talvez o regime não tivesse caído como ele não pretendia que caísse. Agora, professor, pegando o gancho dessa questão, dessa visão, essa relação de Gorbachev com uma possível parceria com o Ocidente que o senhor mencionou, eu estava questionando o nosso comentarista, o Rodrigo Constantino, agora há pouco, justamente sobre essa visão positiva que Vladimir Putin tem de Gorbachev, sendo que eles são figuras tão diferentes, sendo que Gorbachev teve uma representação, um papel tão importante nessa ruptura, nesse colapso da União Soviética, como o senhor também estava explicando para a gente, com o fim da Guerra Fria. Por que essa admiração de Putin à figura de Gorbachev? Olha, eu não sei se ele admira tanto assim, viu, a figura do Gorbachev, inclusive porque houve uma série de medidas tomadas na Rússia no sentido de que o Gorbachev desse aí uma desaparecida do cenário político nos últimos anos. Ele tentou ser ativo, tentou ser candidato a presidente, mas Putin afirma que a maior tragédia do século XX foi justamente o colapso do Império Soviético. E quando nós pensamos na tragédia que foi o colapso do Império Soviético, obviamente que no pináculo disso está a figura de Gorbachev. Então, e próprio Gorbachev, nos últimos tempos, havia se manifestado contrário àquilo que Putin estava fazendo, porque entendia como uma deterioração do legado que ele havia deixado. Então, quando o presidente Putin fala de Gorbachev, fala da figura, daquilo que representou, mas não é com admiração profunda, porque justamente ele é o personagem do fim dessa história que Putin considera como a maior tragédia do século XX.
E é claro que essa notícia repercute no mundo todo e a gente já tem aqui as primeiras manifestações de autoridades falando sobre a morte de Mikhail Gorbachev. A gente destaca, em primeiro lugar, a fala do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Ele declarou, abro aspas, estou profundamente triste ao saber da morte de Mikhail Gorbachev, um estadista único que mudou o destino da história. Ele fez mais do que qualquer outra pessoa para que a Guerra Fria tivesse um fim pacífico. O mundo perdeu um líder global importante, um multilateralista comprometido e um militante incansável pela paz. Fecho aspas. Seguimos antes do professor comentar, então vamos lá, outras manifestações também ao redor do mundo com essa notícia. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, disse, abre aspas, eu sempre admirei a coragem e a integridade que ele demonstrou ao terminar a Guerra Fria de forma pacífica. Em uma época de agressão de Putin à Ucrânia, o comprometimento incansável para abrir a sociedade soviética ainda é um exemplo para nós todos. Fecho aspas. E a Fundação Instituto Reagan declarou, a Fundação Instituto Reagan lamenta a perda do líder soviético Mikhail Gorbachev, um homem que já foi adversário político de Ronald Reagan e que terminou se tornando um amigo. Nossos pensamentos e preces vão para a família de Gorbachev e para o povo da Rússia. A gente vê nessas declarações, né, professor, um pouco daquilo que o senhor trouxe aqui no começo da conversa, né? Esse sentimento de gratidão, talvez até, do Ocidente em relação a Gorbachev, né, professor? A imagem é diferente, né? Você teve, claro, que no Ocidente, 3 atores importantes nesse processo aí de esvaziamento, de colapso da União Soviética. Nós atribuímos a figura de Reagan, Margaret Thatcher, que foi a que basicamente sancionou a conversa de Gorbachev com os outros, mas Margaret Thatcher, Reagan e o Papa João Paulo II, na ocasião, os 3 foram muito importantes, jogadores muito importantes neste processo que vinha deteriorando o comunismo soviético internamente. Então, são personagens externos que foram muito importantes nesse processo. Mas vamos lembrar também que a União Soviética não era uma potência econômica, e sim uma potência militar, não é? E se esperava em algum momento, e quem viveu naqueles anos de Guerra Fria, lembra da tensão que o mundo passava o tempo inteiro ao pensar que eventualmente poderia haver um conflito nuclear. E o processo de colapso da União Soviética também gerava, Vitor, uma grande preocupação de que talvez os armamentos pudessem cair em mãos equivocadas e que pudesse aí se criar uma hecatombe nuclear, um processo muito difícil de resolver, sem se saber quem controlaria a União Soviética posteriormente. E é por essa razão que o fato de você notar que houve uma transição internamente complicada, como eu mencionei anteriormente, mas que não levou aí a nenhum acidente nuclear, é nesse sentido que o Ocidente tem uma gratidão eterna à figura de Gorbachev, que foi importante de garantir que aquele arsenal enorme nunca fosse utilizado de uma maneira que poderia ter sido utilizado num momento complicado de instabilidade. Agora, professor, eu quero destacar um trechinho de uma frase que a gente leu, eu li, inclusive, de Boris Johnson, que ele disse que em uma época de agressão de Putin à Ucrânia, o comprometimento incansável para abrir a sociedade soviética de Gorbachev ainda é um exemplo para todos nós. Com certeza, se ainda tivéssemos a União Soviética e na gestão de todo o bloco tivéssemos Gorbachev, não haveria guerra na Ucrânia hoje? Qual que é a análise do senhor? Bem, se o processo porque veja só, né, uma das coisas que Gorbachev não entendia é porque essas repúblicas queriam sair do guarda-chuva da Rússia. Ele não compreendeu isso, essa situação histórica também. E se ele tivesse mantido as medidas da perestroika e da glasnost tivessem funcionado no tempo que já deveriam ter sido tomadas, talvez você não tivesse a existência de uma Ucrânia independente, porque foi um processo de esfacelamento da União Soviética, não é? E se você reparar, eu sempre comento este que foi o grande aprendizado que a China teve a partir da lição que ela observou ali no que acontecia na vizinha, a União Soviética, é que justamente os chineses fizeram o contrário, implementaram uma série de medidas de abertura econômica, de reforma econômica, e a questão da reforma política eles vão adiando à medida que o tempo vai passando. Mas este foi o grande problema de Gorbachev. Mas do ponto de vista ocidental,
O grande medo é que este colapso criasse aí uma situação insustentável, e é por essa razão que nós, no Ocidente, na década de 90, foi dado o Prêmio Nobel da Paz, e também, não é, era uma coisa que eu me lembro, eu morava nessa época em Portugal, ninguém acreditava que a União Soviética viesse a colapsar, embora nós olhássemos justamente para os fatores econômicos e para a deterioração econômica da União Soviética, e todo mundo entendia que aquele modelo de Estado não era compatível com as mudanças da década de 80 e de 90, e também aquele modelo não era autossustentável, e por essa razão que ele foi ruindo. Rodrigo Constantino, sua pergunta. Boa noite, professor. Pois é, a Margaret Thatcher dizia que era possível ter diálogo com o Gorbachev, mas eu quero crer, e gostaria da sua opinião, que foi a firmeza, principalmente do lado militar, no projeto chamado de Guerra nas Estrelas, do Ronald Reagan, que realmente ajudou de vez a acordar ali, a despertar as lideranças soviéticas de que era inviável continuar competindo. Mas a minha pergunta mesmo é sobre o que o senhor acabou de mencionar. A estratégia de abrir primeiro a economia para depois a política parece fazer realmente mais sentido. Mas como o senhor mesmo reconhece, na China eles estão adiando a questão política. Não anda para e passo. O senhor é estudioso do assunto. Acredita realmente que vem a reboque de uma abertura econômica necessariamente uma abertura política? Não necessariamente, viu, Constantino? Você tem ali, e no caso chinês, não vamos esquecer, né? Este partido é o que entregou uma prosperidade que a China nunca teve em 5.000 anos de história. Então, nos últimos 40 anos, a China tem aí, o cidadão chinês conseguiu evoluir muito economicamente. Você sabe que quando a economia está bem, a parte política é uma das coisas que a gente não se apega tanto na questão, até mesmo do ponto de vista como nós olhamos a política no sentido ocidental e no sentido oriental, a nossa definição de democracia, o que os asiáticos pensam sobre democracia, que são conceitos distintos, né? A gente não pode dizer que democracia aí é como Coca-Cola, que você vai tomar igual no mundo inteiro, porque não funciona assim, não é? Mas já naquele aspecto que você mencionou anteriormente, é uma realidade. A União Soviética estava colapsando e é muito importante dois fatores ali, se nós fôssemos singularizar a figura do Ronald Reagan, mas eu vou mencionar, mas não podemos esquecer que houve também outros jogadores importantes nesse momento. Helmut Kohl também na Alemanha foi muito importante naquele processo da queda do Muro de Berlim, mas vamos pensar assim, existem dois momentos pitorescos da história que são muito relevantes de que Reagan fez. Um é quando Reagan faz o discurso com o Muro de Berlim atrás e fala para que Gorbachev derrubasse aquele muro, numa bravata muito grande de Gorbachev, naquele momento em Berlim, justamente uma cidade dividida por causa da Segunda Guerra Mundial. E o segundo aspecto importante é justamente uma reunião que acontece em Reykjavik, na Islândia, em que Reagan e Gorbachev iam negociar a redução do número de mísseis nucleares, e uma das coisas que Reagan tinha colocado na ocasião é que ele não discutiria justamente o programa Guerra nas Estrelas, programa este que nunca foi implementado pelos Estados Unidos, diga-se passagem, todo presidente fala a respeito, né? Eu me lembro do Clinton falando a respeito, Bush falando a respeito, mas que nunca se tornou ali, não sei como está a situação hoje em dia, mas que nunca se transformou numa realidade, mas Ronald Reagan, na ocasião, disse que isso era inegociável, e quando Gorbachev começou a forçar, ele se levantou e foi embora da reunião, e foi quando Gorbachev se deu conta de que o cowboy americano era mais perigoso do que ele pensava, e aí fez com que eles reconstituíssem fizessem uma estratégia nova justamente para poder lidar com essa firmeza de Reagan. Ok, ouvimos aqui o professor Marcos Vinícius de Freitas. Obrigado mais uma vez, professor, pela entrevista. Boa noite. Um grande prazer, estou sempre à disposição.